Você sabia que o ETF pode ser uma ótima opção de investimento para você que é investidor iniciante e pode ser muito bem utilizado até por investidores mais experientes, devido a alguns benefícios que o ETF ele pode proporcionar para o investidor. E é exatamente sobre isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Eu vou te explicar o que é um ETF para você que não sabe, quais são os benefícios e até mesmo os pontos negativos e se realmente vale a pena investir em um ETF, considerando aí os pós e contras para você que é investidor poder colocar aí no radar. Então, se você quer saber mais sobre ETFs, fica comigo no Papo de Ouro de hoje. Fala, gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Meu nome é Bruno Lisboa, educador financeiro, e seja muito bem-vindo ao canal Papo de Ouro. E no Papo de Ouro de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre ETFs. Eu vou te explicar o que é ETF, quais são as características, enfim, onde você consegue investir, enfim. Vai ser um vídeo muito prático e muito completo sobre esse investimento que pode ser realmente muito bem utilizado. Mas antes disso, é claro que eu preciso que você taque o dedo no like, curta esse vídeo, se inscreva no canal. A gente está com a meta aqui de chegar a 10 mil inscritos, então você se inscreve aqui no canal, você de quebra me ajuda, né? E de quebra você vai receber conteúdos de qualidade aí como esse, sabendo onde investir o seu dinheiro, onde colocar o seu dinheiro. Tem muito conteúdo de qualidade aqui no mundo das finanças aqui nesse canal. Não custa nada para você e custa muito para mim. O seu like realmente é muito precioso. Bom, mas vamos parar aqui de enrolação. Eu vou te explicar de forma simples o que é um ETF. E o ETF ele é abreviado de uma sigla em inglês, que nada mais é Exchange Trade Fund, que resumindo é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. E como assim, Bruno, negociado na Bolsa de Valores? É um fundo que você negocia como você negocia uma ação, um fundo imobiliário dentro da própria Bolsa de Valores, dentro ali do home broker. E quando a gente fala de fundos no investimento, tem muita gente que complica, mas todo fundo é como se fosse uma cesta de investimento. Como assim, Bruno? Imagine como se fosse uma cesta, que você tem uma cesta ali e dentro dessa cesta, né, você vai acrescentando ali vários investimentos. Imagine como se fosse uma cesta de frutas, por exemplo. Aí dentro dessa cesta você coloca ali uma banana, uma melancia, uma maçã, enfim, você vai colocando e vai formando aquela cesta bonita. No caso de fundos, eles funcionam da mesma forma. Você tem ali uma cesta, só que ao invés de ser acrescentada frutas ali, você vai acrescentando vários tipos de investimento. E no caso dos ETFs, quais são esses tipos de investimento? Eles são ações, só que são ações que eles vão representar algum índice do mercado. E o que é um índice do mercado, né? Eu já te expliquei como que funciona, o que é o índice Bovespa. Eu vou colocar aqui o link para você assistir aqui no meu canal. Vai lá, assiste para você entender o que é o índice Bovespa, mas basicamente, né, dando de exemplo o índice Bovespa. O índice Bovespa nada mais contém, né, dentro desse índice, por média, as 90 maiores empresas negociadas aqui no Brasil. Ou seja, as maiores empresas negociadas aqui no Brasil, eles são colocadas dentro desse índice. Porque ali, na média dessas maiores empresas, quando as pessoas elas não estão querendo comprar, elas vão tirar dinheiro e esse índice ele vai cair e aí a gente consegue analisar que o mercado está em baixa. E o contrário também acontece. Quando tem muita gente comprando essas maiores empresas, porque, né, todo investidor ele inicia ali, as empresas que chamam mais atenção, ele inicia por lá, várias pessoas vão comprar essas empresas e elas vão se valorizar. Agora imagine se você fosse querer comprar essas maiores empresas uma a uma. Isso ia ser muito trabalhoso, você ia ter que gastar muito dinheiro, ia ser muito cansativo. E o ETF ele serve justamente para isso, né? Você pode simplesmente comprar essas 90 maiores empresas, né, replicar dentro da tua carteira esse índice Ibovespa, comparando as 90 maiores empresas aqui do Brasil, através de um ETF que replique essas 90 maiores empresas aqui do Brasil, né? E esse ETF poderia ser muito bem o BOVA11. Né? Então você escolheria um ETF, ou seja, uma cesta dessas 90 maiores empresas aqui do Brasil que consequentemente iria representar o índice Bovespa. Isso é o ETF. Mas não existe somente um ETF, né? Existe o ETF que representa o índice de ações americanas lá, que representa, por exemplo, o SP500 lá dos Estados Unidos, onde você consegue investir nessas 500 maiores empresas comprando um ETF, um pacote que contém as 500 maiores empresas americanas, que é o IVVB11, por exemplo. E tem ETF
para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é gosto mesmo, né? Tem um ETF, por exemplo, que contém mais de 9 mil empresas por volta do mundo, né? Então é uma cesta, né? Um ETF ali que contém 9 mil empresas, 9 mil ações de todo mundo, né? Tem ações da Apple, Facebook, enfim, mais de 9 mil empresas, tem ações da China, mais de 9 mil empresas inclusos dentro desse ETF. Tem um outro ETF que representa as menores empresas aqui do Brasil, mas com um alto potencial de retorno, de crescimento. Você pode também estar optando por escolher esse ETF. Então depende muito. Você vai ter ETF do setor de tecnologia, tem um ETF ali que investe em criptomoedas, caso você queira investir. Então, basicamente, eu vou deixar um link aqui embaixo com uma lista de vários ETFs, né, baseado ali no site da B3, que você pode clicar, entrar e você vai ver que tem uma lista de ETFs que você pode investir baseado justamente no seu gosto, do que você está esperando como investidor, né? De repente você analisou o setor da tecnologia, vê potencial, ao invés de você comprar uma ação, né, vai lá, você pode optar por comprar logo o ETF. E cada ETF ele tem um ticker, que é o código, né? Então, se você escolheu, por exemplo, o ETF do BOVA11, né, o que você vai fazer? Você vai lá entrar dentro do teu home broker, colocar o ticker como se fosse a compra de uma ação lá, BOVA11, e assim você vai ter a possibilidade de comprar o ETF da BOVA11. Quais são os benefícios agora do ETF? Né, o que eu acho legal do ETF em si é a possibilidade de diversificação. E se você não sabe o que é diversificação no mundo dos investimentos, né, e da importância, eu vou deixar o vídeo que eu fiz falando sobre isso bem aqui, mas a diversificação é um dos principais pontos que o investidor ele deve se preocupar, porque com diversificação você consegue minimizar o seu risco, e com o ETF a diversificação ela vem ali de pacote, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu falei do ETF lá do BOVA11, que contém as 90 maiores empresas aqui do Brasil. Imagine você comprando esse ETF. Né, ao invés de você comprar, quando você compra uma ação de uma empresa específica, o seu risco é muito maior, porque se aquela empresa, ela acontecer alguma situação com ela quebrar e tudo mais, o seu dinheiro está investido 100% em uma única empresa, você é prejudicado. Agora, quando você tem 90 maiores empresas ali, você investe e tem essas 90 maiores empresas, se acontece uma situação com uma dessa empresa, não vai te afetar tanto. Por isso que o ETF ele pode ser uma boa opção, principalmente para você, investidor iniciante. A questão da liquidez também é um benefício, porque como você consegue investir, né, como se compra uma ação ali, então você tem uma certa liquidez com o ETF. Isso acaba fazendo com o ETF, é claro que depende de cada ETF, ele tem uma liquidez maior do que se fosse qualquer outro fundo. O baixo custo, né, porque imagine, você está comprando um pacote, né, gastando muito pouco, né? Nesse exemplo do ETF que eu dei que você investe em 9 mil empresas, se eu não me engano, ele está na faixa, para você comprar um ETF, uma cota desse ETF, está na faixa de 126, 127 reais no momento que eu gravo esse vídeo. Então você gasta 127 reais para investir em 9 mil empresas. Então o custo do ETF por cada empresa, ele sai muito mais barato. E assim é com qualquer outro ETF, porque como eu disse, você está investindo numa cesta, num pacote ali de ações. Acesso a variados mercados. Com o ETF você tem a possibilidade de investir em vários mercados, de vários setores, né? Igual eu citei, dando exemplo desse investimento, esse ETF ali de 9 mil ações, você está investindo ali em setores que talvez você não teria a possibilidade de investir sozinho, né? Investindo na China, investindo em vários países, né? Nos Estados Unidos, né? Enfim, sendo exposto a vários tipos de mercados. A transparência, né? Todas as informações dos ETFs geralmente são informações públicas, né? Então você tem isso daí também como tipo de benefício ao investir. Agora os pontos negativos: falta de controle sobre os ativos em si, porque você não tem como controlar e analisar cada um dos ativos que você coloca em carteira, que você tem dentro do ETF. Isso é um ponto negativo. Baixa flexibilidade em estratégias. Você não tem como formar uma estratégia específica para aquele tipo de ativo, né? Enfim, a não ser que você compre ele de forma paralela ali, mas dentro do ETF você não tem isso. Você tem o pagamento de imposto de renda, né? Porque quando você investe num ETF, se você tiver lucro, somente se você tiver lucro, você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre aquele ETF que você vendeu. Então tem esse pagamento de lucro e você só ganha na valorização, né? Então, por exemplo, quando você investe numa ação,
ou no fundo imobiliário, você tem a possibilidade de ganhar dividendos. E se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um vídeo explicando aqui para você sobre isso. Mas com ETF você não tem essa possibilidade, você só tem a possibilidade de ganhar realmente na valorização. Então, por isso é legal você analisar bem o setor que você vai investir, para que você não venha a ter problema, né? Para que você tenha uma base. É claro que não existe certeza de valorização dentro dos ETFs, é impossível saber, mas você consegue ter uma base baseando ali no que aconteceu anteriormente, né? E baseando na expectativa do setor em si que você está investindo. E eu vou deixar o site aqui da própria B3 com uma lista de vários ETFs que existem aqui dentro da B3 que são cadastrados para que você possa vir ter uma base. Bruno, mas será que vale a pena? Na minha humilde opinião, vale a pena sim investir no ETF. É claro que depende do ETF que você está pensando em investir, principalmente se você é investidor iniciante, porque como eu falei aqui, você consegue diluir esse risco ao investir em ETF. É um tipo de investimento simples de investir, ele está dentro ali da renda variável, tem os seus riscos como qualquer outro tipo de investimento, mas pelo fato de ser simples de investir e você conseguir diversificar, diminuir bastante o seu risco como investidor, é legal que você inicie, né? Principalmente se você não investe em ação, é legal utilizar o ETF ali como essa porta de entrada para o mundo das ações, dos investimentos da renda variável. Eu acho que é interessante sim, e até para aqueles investidores mais experientes também ter um ETF em carteira, né, para que você possa vir ter a possibilidade justamente de ir em lugares, né, ou setores que sozinho seria muito mais difícil você conseguir. Você consegue ter essa possibilidade com o ETF. Então, dependendo do ETF que você for investir, vale muito a pena. Mas eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários se você investe em ETF ou você está pensando em investir em ETF. O que você acha desse investimento? Quero ouvir de você. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que quer ter essa possibilidade aí de aprender mais sobre ETF. E é claro, não se esqueça de tacar o dedo no like, curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos Papo de Ouro. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram e no Facebook e Bruno Lisboa. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Obrigado de coração e até o nosso próximo Papo de Ouro.